Olá, bem-vindos ao Papo com Especialistas do CPP Talks, podcasts do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui a gente fala sobre temas relacionados a concessões PPPs em uma produção de baixo custo, mas com conversas de muito valor. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolela, Felipe Sandi e Thaís Azevedo, todos pesquisadores do CPP. Vou passar a palavra para a Thaís para apresentar o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Antônio. É uma honra ter você aqui hoje. E para começar, a gente queria te apresentar. A gente pede uma ajudinha pro ChatGPT. Então eu vou ler para você o que ele falou sobre você. E na sequência, eu queria que você dissesse se é verdade, se não é, e se apresentasse mais propriamente. Tudo bem? Claro, vamos lá. Então vamos lá. Antônio Bahia, e aí fica a dúvida, é Bahia ou Baia? É Bahia, é Bahia. Perfeito, eu sempre falei Bahia. É sem H, mas é Bahia. Então vamos lá. Antônio Bahia é diretor de novos negócios na Citizen Experience, antiga shopping do Cidadão. Pioneira na primeira PPP administrativa do Brasil para modernizar o atendimento aos cidadãos nas UAIs em Minas. E iniciativas como Poupa Tempo no Rio de Janeiro e o VaptVupt no Ceará. Sob sua atuação, a Six cresceu e hoje entrega soluções digitais, que misturam atendimento físico e digital para governos em vários estados, conectando tecnologia e cidadania de forma eficiente e humana. Mas, longe da formalidade de um currículo, Antônio é um entusiasta que celebra cada avanço, seja uma nova UI aberta ou uma cocriação com servidores. Para ele, modernizar o serviço público é menos sobre tecnologia isolada e mais sobre tornar o dia a dia das pessoas mais simples, acolhedor e conectado com a vida real. Então conta pra gente um pouquinho se isso condiz com você e complementa, por favor. Gostei. Bom, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado, Fernanda, Thaís. É um prazer estar falando com vocês aqui. Eu acho... vocês costumam falar que é um podcast de baixo investimento e eu não consigo enxergar dessa forma. Venho acompanhando os programas e acho que é um assunto pertinente, infraestrutura é pertinente, a gente está moldando o país que a gente gostaria de estar vivendo, né? Então, agradeço pelo convite, pela disponibilidade, pelo alinhamento de agendas. Sobre o mini currículo do ChatGPT, eu achei muito divertido, muito legal. Eu não sou uma pessoa muito aparecida, vou usar uma palavra bem comum. Eu sou bastante tímido, né, desde de moleque, então não faz muita parte do meu ser estar presente em grandes círculos, grandes eventos. É muito difícil eu estar postando em redes sociais e coisas assim. E conseguiu chegar em alguma coisa que realmente faz sentido para mim. A nossa empresa, a CIX, né? A gente chama de CX por o conceito, né? E depois eu até trago um pouco mais sobre isso. É uma empresa que nasceu, era um antigo shopping do Cidadão, com o intuito realmente de simplificar a vida do cidadão. Então, a gente é pioneiro, nós somos hoje talvez o único player numa linha de GovTech que esteja atuando em PPPs e concessões há bastante tempo, né? Desde 2010 a gente opera contratos. É um contrato que, inclusive, é bem mato alto, tem muita coisa que hoje não se usa, tem muita coisa que atrapalha o regulatório, que atrapalha a gestão. E é isso, vamos conversar. Novamente, a CX é uma empresa 17 anos de idade, atuando no setor brasileiro de tecnologia. Além do que foi falado sobre mim, eu sou economista de formação. Tive a oportunidade de fazer o curso na FIP com vocês. É muito legal porque número é muito fácil, né? Eu acho que todo mundo que está aqui tem um certo nível de facilidade para trabalhar com números. Contabilidade no Brasil, falar que é fácil é complicado, mas é posto. Não tem muito como fugir, mas realmente ter insights e trocar experiências do que eu tive a oportunidade no curso foi extremamente engrandecedor e a gente está engateando, né? Tanto como país, como democracia, como república e como infraestrutura a gente está engateando. É muito bom contar aí com a FIP, com os pesquisadores em crescermos juntos, aprendermos juntos. Bom, vou explicar rapidamente como vai funcionar o nosso episódio. Depois de apresentarmos o nosso convidado, teremos 3 blocos principais. O primeiro é o papo técnico, e é nesse momento que a gente aprofunda o tema do episódio com perguntas mais técnicas. Cada episódio tem um foco específico, e o de hoje será avaliação de editais de formações de preço no BID, explorando sua experiência em novos negócios. Em seguida, vem o bloco Papo Não Tão Técnico Assim. Aqui, a ideia é trazer perguntas fora do óbvio, para a nossa audiência te conhecer um pouco melhor. E por fim, temos o bloco O que nossa audiência quer saber, com perguntas enviadas pelos alunos do nosso curso de modelagem econômico-financeira de PPPs e concessões. E para iniciar o nosso primeiro bloco, o papo técnico,
Antônio, você falou que vocês são um dos únicos players, né, a atuar nesse setor de serviço ao cidadão. E a gente está acostumado, tradicionalmente, a ouvir, quando a gente fala de concessões PPPs, a gente está acostumado a ouvir sobre saneamento, transporte, iluminação pública. Agora, surgindo mais a temática de educação, a infraestrutura social que a gente estava conversando. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência, sucintamente, como que você definiria o setor que você atua? Eu definiria o setor que a gente atua num setor de transformação digital e de atendimento ao cidadão. Poderia até ampliar um pouco esse escopo de transformação digital para modernização. O ambiente de atendimento ao cidadão é um ambiente que todo mundo conhece, todo mundo usa e todo mundo reclama. É um ambiente que está todo mundo satisfeito com uma média no 3, com uma média no 4. Qualquer melhoria ali já é muito significativo. Mas é um setor também que todo mundo conhece ambiente de fraude. É muito comum a gente ouvir falar em fraudes, é muito comum a gente ouvir falar em dificuldade de atendimento. Então, eu queria trazer exemplos de como que a gente enxerga o mercado, do que a gente faz. Durante a pandemia, o governo brasileiro precisou dar auxílio para a população. E aquela população que mais precisava, que mais deveria estar sendo defendida, foi obrigada a ir para a fila de banco. A gente não podia sair de casa, não deveria sair de casa, e essas pessoas estavam em filas durante horas. Por quê? Porque o atendimento ao cidadão ele ainda é precário no país. Durante a última gestão, foi lançado um modelo de Gov digital, né, que todo mundo conhece, que é o GovBR, e que é fenomenal, é super funcional, atende muito bem a população. Mas de 60% a 80% da população brasileira não tem domínio para isso. Não conhece, não sabe como funciona. E esses números não são meus, esses números são de pesquisas do Banco Mundial, são de pesquisas do próprio governo federal. Então o nosso setor é um setor que visa resolver o problema do cidadão. Se o cidadão precisa tirar um documento, se o cidadão precisa ter qualquer relacionamento entre ele e o Estado, seja em qualquer esfera, até porque no final do dia ele não está preocupado se o serviço é municipal, estadual, federal, ele quer ter o problema sanado, é onde a gente entra com tecnologia. Essa tecnologia pode ser processo, pode ser pessoa, pode ser o ambiente, o local onde o cidadão vai receber aquele atendimento, ou pode ser tecnologia. Então, como a gente atende 100% da população brasileira com qualidade, eficácia e eficiência, né? E os nossos contratos já possuem velho formanes atualizados em valores extremamente positivos, muito acima do que foi elaborado durante o estudo. A gente já conseguiu provar com números que o nosso modelo ele é mais eficaz e mais eficiente. E é um mercado que é novo, é um mercado que é muito dividido, é muito focado ou em facilities e utilities, e que nós estamos aí trabalhando para criar, para sustentar, para evoluir e para desenvolver. Bom dia a todos, é um prazer receber o Antônio. Agora a gente está em paz, mas durante muito tempo eu fiquei chateado com o Antônio, porque além de ter sido aluno do curso, ele me roubou alguém que trabalhava com a gente, uma pessoa muito especial, mas eu já fiz as pazes com o Antônio, que a gente conseguiu pegar a colaboradora de volta, uma pessoa maravilhosa. Brincadeiras à parte, eu acho que esse intercâmbio é extremamente saudável. A pessoa foi trabalhar com o Antônio na área privada, quando voltou para trabalhar com a gente, que trabalha com estruturação, tinha uma experiência, uma bagagem grande. Eu acho que faz parte esse intercâmbio. Inclusive, quando a gente pensa em relação ao próprio curso, né, a gente atende tanto servidores, como pessoas que estão estruturando, como parceiros privados, mas a gente tem uma certa predominância de servidores públicos. Inclusive, se a gente for pensar no podcast, até agora, para quem tem acompanhado, a gente falou com gestores públicos, a gente falou com estruturadores. É a primeira vez que a gente está recebendo alguém da iniciativa privada para falar desse assunto. Então, acho que é muito saudável, né? Porque quando a gente pensa em PPPs ou concessões, como instrumentos de qualificação do gasto público, tem que funcionar para todas as partes. Não dá para a gente achar que vai funcionar só para o concedente sem funcionar para o parceiro privado, porque senão não dá jogo. Então, fico muito feliz, Antônio, de você estar aqui, e eu queria contar muito com essa sua experiência para a gente tentar, como é que eu posso dizer, desnudar determinadas nuances que o parceiro privado enxerga e que o poder público deveria estar atento para que dê jogo e, portanto, faça sentido para ambas as partes. Eu queria começar explorando um pouco, o grupo de vocês é um grupo pioneiro, num serviço pioneiro, num formato pioneiro, e eu queria saber como é que vocês enxergam novas oportunidades que vêm surgindo, né? Porque é um setor que tem se consolidado. Então, como é que vocês enxergam essas novas oportunidades do ponto de vista de atratividade? Que projetos quando vocês pegam para olhar e falam, Felipe, se não tiver isso aqui,
ou se tiver isso aqui, a gente não participa. Vou dar um exemplo. Vocês trabalham com PPPs. Eu já ouvi falar de alguns privados que olham para projetos de PPP e dizem, olha, se eu olho para a garantia e ela não é um fluxo de recebimento atrelado, eu não participo porque eu acho que não faz sentido. Então, olhando nesse contexto, o que é red flag para vocês, Antônio? Cara, disso eu não participo de jeito nenhum. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, sem furto de equipes, tá bom? E até trazendo um pouco de experiência, a gente... O mercado de modelagem, principalmente econômico-financeira, é um mercado restrito no país. Tem muito pouca gente fazendo. Tem muito pouca gente fazendo com competência. É muito difícil você atrair um bom profissional de FP&A que possa entender do regulatório, que possa ter uma avaliação. E essa troca de experiências é muito engrandecedora, né? Ter esse profissional com a gente durante um tempo foi muito bom. E espero que no futuro a gente tenha oportunidade de trocar outros profissionais. Só te peço para não fazer isso agora, porque a equipe está curta e está cada dia mais difícil de achar gente boa. Confesso que já tentei, tá? Eu imagino, mas tudo bem. E é parte de um crescimento, né? Nas poucas oportunidades que a gente tem para conversar com pessoas do mercado, como o Felipe, com outras pessoas que já fizeram inclusive parte desse podcast, a gente fala como que o mercado é carente de bons profissionais, ainda está carente de bons profissionais. A gente tem visto uma alocação de servidores públicos se treinando, né, para entender. Eu acho isso muito pertinente. A gente ainda senta para conversar em assunto de concessões e de gestão contratual, de contratos de PPPs, onde se trata como contratos de 866, né? Então, você tem que muitas vezes dar 3, 4, 5 passos atrás para explicar que o ambiente regulatório, o ambiente negocial, o ambiente de operação daquele contrato é divergente. A gente não está ali para entregar item, a gente está ali para entregar serviço. Então, isso é muito importante, essa troca de experiência, tanto do privado para o público, quanto para os estruturadores, é muito pertinente. Sobre possíveis red flags que a gente avalia em projetos, né? O nosso setor é um setor muito específico, é um setor difícil da gente encontrar boas oportunidades, ele é muito confundido com utilities e facilities, ou muito alocado só para tecnologia, é difícil a gente conseguir agregar e identificar oportunidades no mercado com isso, mas a garantia, lógico, né? Pensando em contratos de longo prazo, a garantia ela é necessária, mas não é um red flag para a gente. Hoje ainda não é um red flag para a gente. A gente conhece o mercado brasileiro, a gente conhece os riscos inerentes, e hoje o que nos traz um pouco mais de preocupação é uma modelagem de regulação funcional. Então, o nosso business ele tem uma capacidade evolutiva muito pujante. O mercado de atendimento ao cidadão ele muda muito e muda muito rápido, e ele é muito dependente das vontades e das necessidades públicas. Então, é muito comum durante a gestão do contrato, num período de curto tempo, de 2, 3 anos, você ter mudanças significativas que impactam na operação. Então, possíveis mudanças que impactem na operação precisam ser mitigadas hoje nos nossos contratos por reequilíbrios. Ou seja, você precisa esperar passar aquele momento, identificar um motivo de desequilíbrio, o que causou aquilo, provar que aquilo aconteceu e tentar entrar com o governo numa negociação de reequilíbrio que é duradoura, né? Não se faz isso em 6 meses, digamos assim. E isso gera para nós um custo de carregamento muito grande. Então, o que nós estamos tentando hoje trabalhar, tanto como iniciativa privada para mover o mercado, quanto para acompanhar o que está acontecendo, é um ambiente regulatório que seja mais ágil em sanar mudanças. Fazendo comparações com outros setores, como educação, como saúde, que são setores que para nós geram um tipo de interesse, que faz parte do nosso radar de oportunidades, são setores que também tendem a ser impactados com isso no longo prazo. No curto prazo. Quando a gente pensa em tecnologia, como que a tecnologia vai impactar esses dois setores, ou melhor, já está impactando esses dois setores, o desenho daquele projeto, a modelagem que construiu aquele projeto, seja para o hospital, para uma clínica, para uma escola ou para uma central de atendimento, ela tende a ter uma divergência operacional muito rápida. E são projetos onde o CAPEX ele tem um impacto muito menor no projeto do que uma rodovia, por exemplo, ou um setor de saneamento. Então, uma mudança no custo operacional ele é significativo para que as margens retornem aos objetivos iniciais. Então, o que nós estamos olhando muito mais hoje é uma gestão operacional funcional dentro de um contrato. Sabemos que é impossível prever o futuro, mas ter mecanismos regulatórios de simples solução
nos ajudam a ter uma vantajosidade e olhar aquele projeto com uma maior atratividade, digamos assim. Cara, maravilhosa a sua resposta e sai muito fora do que se espera, né? Quer dizer, no final do dia o que você está me dizendo me parece mais relevante a capacidade daquele contrato e lidar com variações do que efetivamente, eu vou chamar aqui do ambiente regulatório. E aí eu vou aproveitar para fazer duas perguntas. A primeira delas ainda pensando um pouco no ambiente regulatório, tem alguma coisa que afasta vocês? Vou dar um exemplo. A gente tem, por exemplo, estados que têm um histórico de não sanar desequilíbrios, ou de agências que não fazem o desequilíbrio andar. A gente olha, e aí eu vou falar porque é público, você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, nas discussões com o metrô, a Gertransp lá não tinha avaliado nenhum dos pedidos de desequilíbrio durante décadas. Então, isso é uma coisa que afasta vocês, quer dizer, ainda que tem uma garantia, tem outras coisas que estão rodando, mas se olhar para o ambiente regulatório, onde você vê que o concedente não se mexe para fazer essa compensação que me parece comum e necessária no setor de vocês, é algo que afasta, como lidar com isso, né? Principalmente pensando nos ciclos políticos. Eu imagino que a cada novo gestor que entra, vocês se sentem desafiados sobre coisas que estavam em discussão e como é que fazer essas coisas andarem. Bom, vamos lá. Afastar não afasta, encarece. Olhando pela ótica financeira de um projeto, não econômica, esse ambiente gera realmente uma avaliação de risco maior. Avaliação de risco maior significa margem maior, né? E acaba encarecendo para o gestor público ou para o ambiente público a contratação daquele serviço. Então, isso acho que é uma premissa que está dentro do nosso dia a dia de avaliação. E a gente vai colocar esses riscos para dentro da planilha, né? Isso vai ser alocado lá dentro de uma oportunidade de risco, de um custo de carregamento para um possível desequilíbrio e como que isso vai impactar o nosso trabalho de precificação. A mudança política, como você colocou aí, ela é pertinente. O que nós aprendemos, a empresa opera contrato de PPP há 15 anos, né? Então, inclusive antes de eu entrar na empresa, já existia uma cultura muito grande. E passamos por todos os gestores, né? Não é um contrato político, é um contrato público. O que a gente tem visto e que tem sido muito positivo é que a gestão desses contratos tem ficado com funcionários públicos de carreira, com servidores públicos de carreira. Então muda a política, é lógico que muda as vontades, muda os interesses, mas se existe ali uma camada de gestão pública qualificada, competente, isso tende a andar. Estados, municípios que não possuem uma cultura ou que não possuem entendimento de regulatório, para nós não é um motivo de alarde, para nós é um motivo de necessidade de investimento. Então é a hora de entender que existe uma necessidade de conversa, existe uma necessidade de relacionamento para que esses gestores públicos procurem cursos. Né? Hoje tem faculdade, hoje tem cursos de MBA, tem curso de extensão da FIP, e a gente sempre incentiva que eles façam, porque a gente entende que é melhor estar sentado do lado oposto de uma mesa de negociação com quem sabe, porque quem sabe vai discutir contigo premissa, vai discutir contigo escopo, vai discutir contigo técnica. Quem não sabe vai discutir contigo o impossível, e aí é aquela discussão que não chega em lugar nenhum. Então, realmente, assim, não existe nada que nos afaste de um projeto. Red flag é muito difícil, a não ser realmente que seja alguma coisa que não faça sentido para nós. Mas o que gera para nós é o inverso, gera para nós é uma necessidade de trabalhar com margens superiores e encarece o projeto, digamos assim. Maravilhoso, porque no final do dia você está dando a resposta honesta no sentido de se é mais arriscado, eu cobro mais caro. É isso aí. Bacana. A gente falou um pouco sobre ambiente regulatório. Eu queria avançar com você um pouquinho sobre dispositivos contratuais que eventualmente barateiam o projeto. Porque me parece que a lógica vai ser a mesma. Se eu tenho um dispositivo contratual que não é tão claro, que vai dar mais trabalho para conseguir uma compensação, eventualmente eu vou cobrar um pouco mais caro. Como vocês têm contratos muito antigos, é provável que os contratos mais antigos se aproximassem de uma contratação tradicional, ou que olhassem muito mais para preços e quantidades do que efetivamente uma medição do serviço. O que já evoluiu nesse sentido, tá? O que você pode citar de boas práticas, pensando, primeiro, na entrega do serviço e a disciplina sobre a entrega do serviço, que permite, eventualmente, vocês continuarem atendendo o contrato, mas mudando a forma de operação, dando flexibilidade. O que vocês têm visto de boa prática que avançou? E o que vocês têm visto de dispositivos sobre compensação?
A gente pode pegar alguns exemplos de outros setores onde você costuma ter compensações automáticas. O banco de lumens lá, de lâmpadas, foi feito na parte de IP. É algo que já dá uma compensação automática. Quando a gente pensa em centros administrativos, o de São Paulo saiu também com certo banco sobre alocação de layouts e mudanças e tal. O que é que tem de saído de moderno que você acha que é bacana em termos de compensação e de flexibilidade dos dispositivos em relação à prestação de serviço? Olha, o que tem avançado muito e que é pertinente para nós é um ambiente, por exemplo, mecanismos de reequilíbrios ordinários. É um assunto que, conversando com gestores públicos, deixa eles de cabelo em pé, né? Porque para toda a estrutura para poder fazer uma avaliação, mas que na nossa visão é pertinente. Mecanismos de compartilhamento de riscos, por exemplo, de demanda, e de preferência mecanismos de compartilhamento de risco de demanda que não sejam anuais, porque a gente vive num país que o cenário inflacionário, o cenário macroeconômico, ele normalmente tende a ser caro. Então, mecanismos de compensação de demanda anuais tendem a trazer um custo de carregamento, um custo de alocação de recursos que impactam muito no custo operacional. Então, esses mecanismos que possam ser, eu não queria usar a palavra automático, mas eu acredito que tendendo para alguma coisa de simples entendimento, de simples negociação e que possam automatizar, de certa forma, essa gestão contratual, podem gerar, sim, um barateamento por uma avaliação de risco. Então, isso para nós é pertinente. A gente tem acompanhado os projetos de educação, principalmente em São Paulo. Existem mecanismos ali que nos agradaram, como, por exemplo, uma mudança no perfil de salas de aula ao longo da operação, automaticamente geram um modelo de reequilíbrio. Então, tem muita coisa que desconhecido, mas tem muita experiência, que é quando a gente senta para discutir com o gestor público, inclusive trazendo um pouco de experiência durante esses anos, os momentos que nós sentamos com gestores públicos para discutir reequilíbrio, a gente aproveitou o momento do reequilíbrio para rediscutir o contrato, né, para poder tentar evoluir cláusulas e tentar trazer alguma coisa de contratos similares para não criar nenhum motivo novo ou nenhum motivo de questionamento para algum órgão de acompanhamento desses ambientes regulatórios. Então, a gente aproveitar essas oportunidades para se rediscutir não só o que gerou o motivo do desequilíbrio, né, o que foi a causa raiz daquele desequilíbrio, mas tentar entender cláusulas ou mecanismos contratuais que se tornaram obsoletos. Então, fazer realmente esse trabalho de gestão regulatória, de acompanhar, ter certeza de que do outro lado o ambiente também será republicano e com o objetivo realmente de evoluir essa parceria para que o resultado seja positivo. Bacana. E aí, deixa eu explorar um tema que você trouxe e que eu estava com curiosidade. O setor de vocês é muito específico, mas a gente vê aflorar, Brasil afora, vários cadastros do BNDES explodindo de projeto, saúde e educação. Não é o mesmo business, mas tem alguma coisa semelhante porque você tem serviços sendo prestados ali. Vocês estão de olho nisso? Como é que vocês estão vendo essa expansão, principalmente nesses dois setores? Eu vou até ampliar um pouco esse assunto. Tem uma pauta que a gente vem defendendo que é ampliar o escopo do que se chama infraestrutura social no país. Não só no país, no mundo inteiro, né? Então a gente tem acompanhado muitos projetos de PPP mundo afora, tanto projetos grandes quanto projetos pequenos, né, small scale PPPs, e a gente gostaria de que a pauta de infraestrutura social fosse um pouco mais abrangente, né? A gente tem habitação, que não deixa de ser infraestrutura social, o nosso serviço, que é um serviço de transformação digital e atendimento ao cidadão, não deixa de ser, porque também é arcado pelo Estado, o cidadão não paga nada e todo o investimento e a operação fica por conta do privado. Então, a gente tem tentado trazer para dentro de think tanks e de oportunidades de conversa, ampliar esse escopo de infraestrutura social. Acho que isso é pertinente trazer para essa pauta, porque é a realidade do país. A gente precisa entender o país que a gente mora e infraestrutura social tende a ser realmente, aí, pelos próximos anos, uma nova frente, principalmente pensando em municípios, tá? Sobre saúde e educação, é um assunto que há muito tempo nos interessa. Estamos acompanhando com carinho há muito tempo. Tivemos muito próximo de participar de alguns leilões que aconteceram nos últimos anos do assunto. Não fomos por uma questão estratégica, né? O nosso mercado ainda é um mercado com grande oportunidade de crescimento e a gente tem focado realmente só nele. Mas existe sim interesse. Existe interesse, existe sinergia. A gente acredita que
tanto o ambiente de infraestrutura de construção de escolas e de hospitais, quanto de operação desses equipamentos públicos, por assim dizer, geram uma oportunidade muito grande para o país. A gente tem conseguido enxergar como que esses projetos geram uma economia e principalmente geram uma melhoria do ambiente público para a população. É necessário. O Brasil hoje tem, a última pesquisa que a gente chegou a fazer, o Brasil hoje tem cerca de 180 mil escolas, considerando ciclo básico e os demais ciclos da educação, isso sem considerar o ambiente universitário, e 60%, 70% disso é público. Então tem aí um universo de oportunidades que possam criar valor. São projetos interessantes, são projetos que têm um fit cultural muito grande com o que a gente acredita que é cidadania, e devolver aos cidadãos realmente essa autonomia em cima das suas vidas. Então são assuntos que nos interessam, são assuntos que a gente acompanha de perto, são assuntos que a gente namora e pode ser que sejam assuntos que a gente um dia façamos parte. Eu já vou passar a bola para as meninas, mas eu não queria perder o gancho. Eu incluiria nessa, eu esqueci de falar, centros administrativos, A gente teve Angra saindo, depois a gente teve de Maceió, que também me parece uma coisa bastante similar e que me parece também está vindo, o estado de São Paulo fez. E o que eu vejo de comum em todos esses projetos é de fato uma qualificação do gasto público. Porque o gasto já existe, você tem uma contratação em geral desorganizada, você está concentrando e eu acho que a gente consegue ver de fato a geração de valor ou o velho for money acontecendo na prática pensando nesses setores. O que eu queria trazer com você é o desafio de colocar, principalmente pensando na agenda municipal, que já está apertada, Se a gente for pensar município, já foi um ano, só falta mais um ano para começar a estruturar, porque senão nos 2 últimos anos tem um desafio grande, tem que falar de reeleição, etc e tal. Como é que a gente faz para que os municípios consigam ofertar esses projetos? Existe um desafio, de fazer esses projetos serem estruturados. Em muitos casos, municípios menores não têm recurso. Municípios maiores, às vezes, têm até recurso, mas não estão acostumados com essa agenda, portanto, trava na hora da estruturação, ficam dependendo de um BNDES, às vezes uma contratação de uma fundação, é mais complicado. Como é que a gente faz para essa agenda destravar, pensando nessa quantidade de municípios que a gente tem, nessa quantidade de ativos que poderiam ser ofertados e que gerariam todo esse valor público? Como é que a gente faz esse negócio andar? Eu não sei se eu estou muito otimista hoje, mas eu acho que a gente já está fazendo. As conversas que a gente tem acompanhado, tanto do setor público quanto do setor de estruturação de projetos, a quantidade de projetos que estão em pautas relacionados à infraestrutura social no país hoje, ao meu ver, é significativo. Eu vou voltar ao início da nossa conversa, tem pouca gente para trabalhar. Eu acho que assim, o trabalho que vocês fazem na FIP, concurso, o trabalho que as demais equipes têm investido, tem gerado resultado. E aí é uma opinião minha, eu acho que esses resultados eles tendem a ser muito mais de médio a longo prazo do que de curto prazo. A gente não vai ver 5 mil municípios fazendo PPPs nos próximos 2 anos. Como você disse, a gente tem um ciclo que se fecha, e sem contar que o ciclo do ano que vem já é um ciclo confuso, de qualquer forma, tende a parar muita coisa. Mas se a gente conseguir enxergar que desses 5 mil municípios, 10% deles estão avançando em projetos de infraestrutura social, que estão, porque quando a gente conversa, a gente enxerga que tem aí cerca de 500 municípios pensando em estruturas para hospitais, escolas, centros administrativos, smart cities e infraestrutura de inteligência para dentro das cidades. Eu acho que o trabalho que vem sendo construído por quem está trabalhando isso há muito tempo está sendo frutífero. É comum a gente estar participando de eventos e a gente ouvir de prefeitos falando, cara, a minha pauta é investimentos em infraestrutura. A gente sabe também, tentar ligar um pouquinho a chave do realismo aqui, que 50%, 60%, 70%, até 90% desses projetos vão dar em água. Vão dar em água porque foram mal estruturados, faltou um diálogo melhor com o setor privado, faltou um diálogo melhor com o setor privado até local, que conhece um pouco mais daquele ambiente operacional, do município e tudo mais. Mas o assunto já está na boca do povo, já está na boca dos tomadores de decisão. Grande parte da agenda, por exemplo, de encontro de prefeitos no país esse ano foram projetos de infraestrutura. Grande parte dos eventos que acontecem na B3 e acontecem em São Paulo e acontecem em Brasil afora são assuntos de infraestrutura. Tem algumas equipes trabalhando projetos, como o pessoal que faz o evento do P3C, que faz o evento do CSC, ou o pessoal do GRI Infraestrutura. É comum
a discussão de pautas de municípios. E é comum também do lado da equipe que está responsável, de nós, da iniciativa privada, o receio de que esses projetos vão estar mal estruturados. E aí a minha agenda é sempre defender que se está mal estruturado, deveria fazer parte da nossa agenda acompanhar esse desenvolvimento. Então é para isso que serve um momento de roadshow, é para isso que serve um momento de PMI, é para isso que serve um momento de diálogo com a prefeitura, é para isso que serve um momento de diálogo competitivo, né, que é uma ferramenta que ainda está engateando, que ninguém conseguiu tirar do chão, mas eu acredito que nos próximos anos isso vai se tornar realidade. E lembrar também que a iniciativa pública precisa enxergar o longo prazo antes do curto prazo. Né? Nós, da iniciativa privada, temos uma urgência, né? A gente está preocupado sempre com o balanço do ano. Então, a gente está sempre querendo correr, querendo adiantar. A iniciativa pública ela tem que ter uma cabeça um pouco mais de longo prazo. Então, eu enxergo a cada ciclo, né, seja o ciclo que está se encerrando dos estaduais e dos federais, seja agora o ciclo dos municipais que está borbulhante, digamos assim, que o que eu ouvi há 10 anos atrás, quando eu entrei para o setor de infraestrutura, mudou, o discurso mudou, as tecnologias estão começando a se alinhar, ou seja, você começa a ouvir que esses gestores públicos, esses modeladores, essas equipes, como o IPGC, como a FIP, como a FGV, como o próprio BNDES, eles estão conseguindo criar realmente uma atração. Então, de verdade, eu acredito que em 10 anos, talvez a gente esteja fazendo muito mais projetos de infraestrutura. Lembrando que a capacidade de entrega ela é pequena. Quantos projetos de PPP são licitados no país por ano? Eu não tenho esse número, mas se a gente compara isso com quantos pregões acontecem por ano no Brasil, que contratam uma caneta ou que compram um pneu, a gente ainda está muito engateando. Mas eu consigo, pelo menos da cadeira onde eu estou e do que eu estou acompanhando, eu consigo enxergar um crescimento exponencial. E isso por si só já é o suficiente para que eu tenha um cenário, pelo menos uma visão otimista para os próximos anos do país. O discurso foi, olha, a gente já tem um mercado que está sendo colocado, tem vários projetos, talvez não dê para ser atropelado desse jeito, talvez a gente tenha que ter de fato uma maturação. Mas, como você disse, daqui a 10 anos a gente vai ter sim um mercado imenso e a gente vai deixar de olhar para novas estruturações e a gente vai estar olhando para o acompanhamento desses contratos, que é um desafio do dia 1, né? Tanto para o poder público como para o parceiro privado. A gente já explorou muitos desafios da equipe pública, né? Muitas vezes o cara que vai tocar o projeto do lado público não ajudou a construir o contrato, então ele não sabe que botão aperta, ele não sabe como é que funciona. Do lado privado, talvez vocês tenham se aprofundado mais porque estudaram, olharam, avaliaram, mas isso não significa, até porque quando você tem uma carteira muito grande, que você consegue colocar alguém ali na ponta que já tinha experiência com esse tipo de regulação ou que sabe olhar como deveria para o contrato. Aí a minha pergunta é, como é que vocês têm feito isso? O grupo tem uma experiência em relação ao acompanhamento regulatório, discussões de reequilíbrio, mas como transferir isso uma vez que vocês estão expandindo a carteira? A gente trabalha muito com desequilíbrio, disputas contratuais, e na nossa experiência a gente percebe que talvez o maior pecado dos parceiros privados é exatamente não fazer esse acompanhamento regulatório. Muitas vezes há mérito, só que não há prova, não há evidência, não há relação de nexo causal, há uma dificuldade de comprovar o direito à compensação. Como é que vocês têm feito isso? Como é que vocês têm feito isso chegar na ponta, né? Porque o acompanhamento termina sendo na ponta. Felipe, muito interessante a tua pergunta. Nós passamos por isso. Nós ouvimos uma vez que nós tínhamos direito, mas a gente não tem uma prova de que a gente reclamou esse direito no momento oportuno e estamos aprendendo. Então, a CX hoje possui uma estrutura de regulatório, né? Então, tem uma equipe que foi montada, toda uma estruturação de processos, de procedimentos e que acompanha o dia a dia da operação. Então, para cada comunicação necessária com o cliente, por exemplo, é feita uma avaliação de risco e de entendimento sobre a ótica do contrato, sobre a matriz de risco do contrato, sobre como que aquele ambiente regulatório, seja contratual, seja legal, pode impactar naquela comunicação. Ou seja, é uma estrutura que está vinculada à holding e que dá suporte às operações. E para cada operação que nasce, hoje já nasce com esse suporte desse ambiente regulatório. Realmente, daqui a 10 anos, essas estruturas tendem a ser mais necessárias. Voltando a uma das perguntas que você me fez, um dos ambientes que nos ajudam a avaliar com melhores olhos ou com uma ótica um pouco mais otimista um contrato é a presença de um VI, a presença de um verificador independente que possa
não só acompanhar os indicadores, mas que possa acompanhar sim uma matriz de risco simples, eficaz, eficiente, indicadores de desempenho tanto para um lado quanto avaliação de risco para o outro. Então, esse ambiente, eu acredito que é um ambiente que tende a evoluir bastante no país, pela ótica da iniciativa privada. Tem poucos players nascendo, players muito grandes, né, com estruturas que nos parecem muito burocráticas para ser verificador independente, e é um mercado que tende a evoluir bastante, a gente acredita que vai ter uma necessidade. Então, isso pode sanar, pode mitigar e pode evitar esses dispute boards no futuro, né? Se a gente conseguir ter ali um ente isento. E pelo lado da iniciativa privada, eu acho que pelas operadoras, pelas gestoras de concessões, ter um ambiente regulatório funcional, um ambiente regulatório diário, um acompanhamento de tudo o que acontece entre esse relacionamento público-privado é necessário para que no futuro qualquer risco seja mitigado com mais agilidade. Pelo outro lado, pelo lado da iniciativa pública, idem. Cada vez mais equipes qualificadas que possam fazer um trabalho de gestão contratual. Outro dia eu estava vendo o programa de vocês com uma pessoa da SP Parcerias falando da SP Regula, como que isso é necessário e como que isso precisa virar boas práticas. Não adianta o gestor público olhar e falar assim, pô, que legal, agora eu vou pegar 50 contratos que eu tenho na minha carteira, eu vou transformar numa PPP e acabaram os meus problemas. Eu posso dizer que eles melhoraram, que eles simplificaram, mas que muitas vezes eles mudaram. Você vai deixar de ter que fazer licitação de 2 em 2 anos, você vai ter que deixar de fazer pesquisa de preço de 2 em 2 anos, mas se você não entender o contrato que você está operando, a tendência é que no futuro o Estado saia perdendo. A tendência é que os mecanismos regulatórios a favor da iniciativa privada não sejam pressionados, contra o setor público, não seja pressionado e aquele contrato se desequilibre para o outro lado. E 10, 15 anos depois voltar para recuperar isso é perca do erário público, né? Eu acho que antes de qualquer coisa o nosso interesse é de ver o país crescendo, né? E de ajudar e crescer junto. Em hipótese nenhuma fazer qualquer tipo de dano. Então, essa estruturação de equipes que possam dar suporte à operação. E eu gosto de usar muito essa palavra de dar suporte mesmo, de acompanhar dia a dia. De mitigar riscos, de entender como que o contrato funciona, entender como esse ambiente regulatório está sendo escrito, vai ser realmente a diferença entre os cases de sucesso para os cases de fracasso. Não vai ter meio termo. Então vamos lá, agora a gente vai pro bloco 2, papo não tão técnico assim. E aí eu queria trazer uma pergunta aqui, Antônio, que você falou sobre um dos pontos mais relevantes para entrar num novo negócio ser uma gestão funcional. E você também comentou na sua fala sobre algumas dificuldades de sentar, às vezes, com o poder concedente que trata o contrato de vocês como uma 8666, isso. Bom, então nesse contexto, né, de preocupação com essa relação e de talvez lidar com uma ausência de uma capacidade técnica elevada para tratar do tema de uma maneira mais aprofundada, eu queria saber de você, de uma maneira até subjetiva, como é que é viver o problema de agência na prática. Então, a gente vai falar sobre isso no curso, né, o que é o problema de agência, que é a questão de você ter uma delegação, então você tem um agente, que são vocês, no caso, executando uma tarefa delegada, mas com interesses distintos muitas vezes. Então, na teoria, a gente vê isso, na prática também. Eu acho que conviver com isso deve ser uma questão difícil. Eu queria saber de você como é que é viver isso no dia a dia. Bom, Thaís, muito legal a pergunta. Eu acho motivador, eu acho desafiador, e eu pessoalmente gosto um pouco desse ambiente de disputa, né? Eu acho que sem esse ambiente de conflito a gente não consegue evoluir. E para nós, da iniciativa privada, como eu disse anteriormente, a gente está sempre com pressa. E o gestor público está pensando no médio e no longo prazo. E é aquele momento que você precisa parar, pensar, dar 3, 4 casas para trás e entender que antes de discutir o que você está levando para a mesa, você talvez tenha que fazer um trabalho de entendimento sobre o ambiente. Seja porque existe uma falta de entendimento no modelo, né? Seja porque ainda está se discutindo o conceito de 8666, ou de um contrato de gestão, ou um simples contrato de fornecimento de mão de obra, seja porque naquele momento político não existe oportunidade de evoluir aquela negociação. Então é um ambiente de aprendizado, é um ambiente de entendimento, é um ambiente de empatia, né? Você precisa se colocar do lado do outro, muitas vezes voltar atrás e negociar. Eu usei a palavra automatizar, mecanismos automáticos que possam evoluir o contrato, mas por trás desse contrato estão pessoas.
Então é uma negociação como qualquer outra e precisa gostar do que faz, né? Eu gosto bastante do que eu faço, então para mim é bastante motivador poder sentar nesses ambientes, conversar, dialogar e tentar chegar a um denominador comum, alguma coisa que funcione. A palavra parceria não está ali à toa, né? A gente não existe um ambiente de concorrência, nós não somos fornecedores, nós somos parceiros. A gente está ali buscando um objetivo comum e é um objetivo de longo prazo. Até por isso que são contratos de longo prazo. Então é motivador. Eu acho que se tem uma palavra para colocar aí, bem subjetiva, é motivador esse ambiente de negociação, esse ambiente de agência e como que a gente se coloca e como que a gente precisa se colocar. Bom, aproveitando o gancho da sua resposta, Antônio, qual projeto ou atividade tem te animado mais no trabalho nos dias de hoje ou te deixou mais feliz em ter participado? Aqui a gente quer saber mais sobre o que te inspira e não aquilo que você faz no automático, no dia a dia. Tem um projeto que está em pauta em todas as nossas operações, que é um projeto de letramento digital. Como eu disse anteriormente, boa parte dessa transformação digital que tem sido buscada pelo Estado brasileiro e com louvor, redução de custo, simplificação, redução de burocracia, mas boa parte dessa população tem ficado de fora disso. Então, dentro das nossas unidades, hoje no país, circulam cerca de 100 mil pessoas por dia. Essas 100 mil pessoas, elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque elas precisam. E ver como que a nossa equipe tem incentivado essas pessoas a entenderem o ambiente digital, aprenderem o ambiente digital e a usarem o ambiente digital, me motiva muito. Pessoalmente, é muito motivador enxergar que nós estamos levando muito mais do que um simples atendimento, a gente está levando uma transformação de sociedade, que a gente acredita bastante de que é uma facilidade, é uma simplicidade, né? Eu sou tímido, eu sou nerd, né? Com muito prazer, mas para mim é muito fácil. A tecnologia sempre foi muito simples para mim, mas eu sei que eu sou um ponto fora da curva. O dia a dia da população brasileira é muito divergente, muito diferente do que os objetivos com transformação digital trazem. E ver a nossa equipe realmente na ponta, ensinando, ajudando e guiando para que essas pessoas possam receber um serviço público de qualidade, com simplicidade, é um ponto que me motiva muito. Isso está em todos os contratos nossos, não por obrigação contratual, mas por realmente crença de que o que a gente está fazendo precisa ser maior do que o que está escrito ali. Antônio, você falou que você é nerd, aqui a gente é professor, então eu acho que é inerente aqui a nossa atividade. Pegando esse gancho, a gente queria saber o que você aprendeu no último ano que te marcou, relevante, assim, seja a sua carreira ou seja a sua vida, então não precisa ter a ver com concessões de PPPs, mas pode, se você quiser. A CX passou por um processo de M&A com um grupo internacional no último ano. Um grupo que se chama VFS. É o maior grupo que faz muito do que a gente faz, mas é muito focado em passaporte, em vistos. É um grupo que está presente em mais de 150 países. E o que me marcou durante esse processo desse M&A, o que me marcou durante esse casamento, foi enxergar que o Brasil não está tão mal assim. Tem muita gente muito pior do que nós quando se trata de burocracia, de dificuldade ao atendimento ao cidadão. Tem muita gente muito atrás de nós, e eu não vou citar nomes, mas são países que, por uma questão de conceito, deveriam estar muito à frente. E isso me fez aprender a enxergar o que a gente faz aqui no país de uma outra ótica, de que a gente pode exportar muito da nossa cultura de desburocratização. E não estou falando só como CX, estou falando como brasileiro mesmo, como cidadão brasileiro. As dificuldades nos ambientes políticos nos ensinaram a ter algum tipo de ciência, talvez difícil de se escrever, mas que nos permitem navegar em ambientes com bastante dificuldade no setor público. Então eu acredito muito que nos próximos ciclos a gente tende, e aí eu expando inclusive para vocês e para todo mundo que está fazendo projetos, a gente tende a levar muito do que a gente faz para fora do país. Tem muita cultura do que a gente aprendeu no ambiente de regulatório de PPP que outros países do mesmo porte que o nosso, ou até melhores do que o Brasil, economicamente falando, estão engateando. Então isso é uma coisa que me mudou bastante, de enxergar que tem muita cultura de boa qualidade no país, nesse ambiente de concessões e de PPPs, e que a gente tem muito a ensinar para o mundo sobre isso. Antônio, claramente você é uma pessoa que gosta muito do seu trabalho, e, portanto, deve se dedicar quase que exclusivamente ao trabalho. E você falou também da característica nerd, né? Eu também me identifico como nerd, gosto muito de cultura pop, essas coisas. Fora o trabalho, você tem algum hobby? Tem alguma coisa que
você podia contar pra gente que faz você se distrair um pouco, se desligar um pouco do trabalho? Eu não diria que é um hobby. Eu tenho uma filha pequena, de 2 anos, vai fazer 2 anos agora, e ela tem sido a minha vida, né? O trabalho tem sobrado pouco tempo pro trabalho. E a minha vida, ultimamente, tem sido dedicado a ela, né? A ela, a família e o que sobra de tempo ao trabalho. Não tem sobrado muito tempo, não. Eu gosto muito de cultura, eu gosto muito de história, eu tenho lido bastante sobre história nos últimos anos. Tem épocas da minha vida que eu estou gostando muito de ler sobre ciências exatas, né, e de entender um pouco mais sobre o que é quantificável no mundo, e tem época que eu gosto de olhar muito sobre como que nós erramos no passado, né, tentar entender um pouco mais. Então, o pouco tempo que eu tenho hoje para fazer alguma coisa que não seja casa, que não seja família, que não seja brincar com a Olivia, que não seja ficar perto da minha filha, que não seja também estar me dedicando ao que eu gosto de fazer no meu trabalho, eu tenho me dedicado bastante a ler sobre história. Ascensões e quedas de grandes potências, como que esses ciclos de grandes tempos têm impactado e podem estar nos impactando hoje, né, como sociedade. Tentar, talvez, entender e usar a palavra prever, mas eu acho a palavra prever um pouco confusa. Como economista, eu aprendi que a gente não consegue prever nada. Eu tive um professor de faculdade que disse que o economista recebe uma bola de cristal no primeiro dia de faculdade e que ele passa 4, 5, 6, 10, 15 anos estudando, aprender a usar aquela bola de cristal. E no final do dia, a única coisa que ele tem é uma bola de cristal para poder vender uma ideia de que ele consegue prever o futuro. Porque a gente não aprende nada, né? Mas é muito sobre ciclos, sobre como padrões estatísticos podem nos ajudar a prever futuros padrões ou futuras oportunidades ou futuros riscos. Então, isso é uma coisa que me encanta. Então, se eu pudesse destacar 2 coisas que eu tenho feito... uma é ficar com a minha filha, que é a melhor coisa do mundo, e a outra realmente é tentar entender um pouco mais sobre o passado. Eu também sou pai recente, né? Então compartilho. Agora eu tô com 2, passei na sua frente, eu tenho a Malu e a Maia, mas é uma jornada maravilhosa, assim. Ser pai é uma coisa transformadora. Exaustiva, mas maravilhosa. Eu acho que para as mães é ainda mais exaustivo. Sem nível de comparação, né? Mas é uma jornada maravilhosa. Eu não queria ser pai, fui porque eu combinei com a minha esposa, então eu cumpro aquilo que foi combinado. Hoje em dia eu quero 4. Para quem não queria nenhum, eu tô na jornada convencendo a minha esposa a já fazer o terceiro. Que venham. É muito legal, é muito gostoso. É aquele momento realmente que você consegue, pelo menos para mim, que eu consigo enxergar alguma coisa que é perene, que é duradoura, que é eterno. Então é maravilhoso. Bom, vamos iniciar então o nosso último bloco, que a nossa audiência quer saber. Aqui a gente selecionou algumas perguntas que os alunos nos enviaram e eu vou começar com a seguinte. Como que uma maior digitalização de serviços, sobretudo após a pandemia, afetou o negócio de vocês? É muito ruim usar essa expressão, mas afetou muito positivamente. A pandemia, ela veio... Nós estamos, né, um dos fundadores da empresa, o CEO da empresa, que é o Sérgio, ele é um cara de tecnologia, um cara que foi de Big Techs durante muito tempo, então ele sempre defendeu que a tecnologia era uma necessidade, não era uma oportunidade, era uma realidade. E nós passamos muito tempo tentando convencer de que isso era necessário. A pandemia veio para ratificar o nosso discurso. Então, o que era um cliente difícil no passado se tornou um cliente de uma hora para outra. Todo mundo enxergou a necessidade disso. Impacta muito o nosso serviço, muda o comportamento de todas as nossas curvas, tudo que a gente poderia prever acaba mudando. Por um lado, a gente tem aí uma mudança no perfil do consumo do que a gente coloca como serviço, então serviços que antigamente eram prestados nas unidades físicas vão ser prestados no ambiente digital, né, que é um conceito que a gente está abarcando e trazendo, como todos, né, o próprio nome CX é um conceito de mercado privado, né, um conceito de Citizen Experience, que veio do Customer Experience, e o conceito do digital é o mesmo, né, é como não importa como o teu produto vai ser vendido ou como o teu serviço vai ser prestado, importa que ele seja prestado. Do outro lado, é um retorno à necessidade do contato físico. Durante a pandemia e logo pós-pandemia, se falou muito que o mundo seria 100% remoto e digital, que as viagens de avião iam acabar, que as pessoas iam trabalhar de casa, que todo mundo ia fugir para o campo, que o trânsito ia melhorar. E, mais uma vez, estávamos completamente errados, né? Como sempre.
E o que a gente tem enxergado é uma necessidade de um maior carinho, um maior cuidado para que o serviço seja prestado. As pessoas, elas podem até ter acesso a um serviço 100% digital, mas se elas tiverem qualquer tipo de restrição, e pode ser uma barreira intelectual, pode ser uma barreira intelectual não por falta de capacidade, mas por falta de oportunidade de conhecer como o serviço precisa ser prestado, ou por dificuldades técnicas, ou por uma barreira técnica, né? A pessoa às vezes não tem um aparelho com a tecnologia necessária para se fazer um serviço, ou por vontade. É muito comum nas nossas operações a gente ver pessoas jovens, principalmente de uma geração que está entrando no mercado de trabalho hoje com dificuldade de consumir serviços digitais, né? E novamente, é uma quebra de paradigma para nós, porque se imaginava que seria uma geração super, hiper conectada, e não tem sido. Então, impacta muito o dia a dia da nossa operação. Exige de nós, tanto da nossa equipe de transformação digital, tanto da nossa equipe de operação do dia a dia da unidade, de entender o cliente, de entender o cidadão. O cliente para nós é o Estado, o cidadão ele é o resultado dessa parceria. E conhecer essas jornadas e conhecer quais jornadas hoje é o nosso core business. É entender que dentro de todas as jornadas possíveis, cada perfil vai preferir uma jornada distinta. E como que a gente está aplicando inteligência artificial, como que a gente está aplicando tratamento de dados para poder fornecer para aquele cidadão a melhor jornada, é o que está gerando e continua gerando uma capacidade de inovar o mercado para nós. Tem uma pergunta aqui, Antônio, muito relacionada com o que a gente estava vendo recentemente no curso. Que é a seguinte, o negócio de vocês, e aí você nos corrija se a gente, o aluno que perguntou, estiver equivocado nisso. Nos parece que o negócio de vocês tem bastante investimento, mas que comparativamente os custos operacionais são muito maiores. E a gente sabe que a TIR nasce de um descasamento de caixa. Então, se é verdade essa premissa, e se a TIR é bastante relevante quando a gente está olhando para descasamento de caixa, que indicador vocês usam? Qual parâmetro vocês costumam analisar nesse caso? Posso só aprofundar um pouco mais? Por favor. E talvez, na hora de formar o preço licitatório, vocês usariam uma outra métrica ou sugeririam aos estruturadores que usassem outra métrica que não a TIR, sei lá, uma margem? Temos analisado muito, estudado muito. Eu, pessoalmente, é um assunto que me agrada demais e está coberto de razão. Eu gosto de fazer uma comparação para poder simplificar o entendimento. O nosso negócio ele teria uma variação entre inversão de caixa similar a um hospital com bata branca, né? Se você coloca a bata branca para dentro de um projeto de concessão, não dá TIR, porque você tende a ter uma conta-prestação tão alta desde o início da operação que, de repente, dentro do mesmo ciclo, ou seja, dentro do mesmo ano, você já tem caixa positivo, o que, né, para quem gosta aí, para os nerds, né, como nós que gostamos, não dá TIR, não dá inversão de caixa, né? É um assunto que eu acho que é para uma outra pauta. Nesse momento, a gente costuma usar algum tipo de VPL, alguma coisa que possa trazer uma margem ou um valor presente líquido que faça sentido para nós. Trabalhar margens operacionais são necessárias, porque o sucesso e muito mais margem, mas uma geração de caixa mensal para nós é o sucesso ou o fracasso, né? Como eu citei há pouco tempo, mecanismos de mitigação de risco de demanda, por exemplo, que possam ser em períodos menores do que anuais, trimestrais, semestrais ou até mensais, nos ajudam a mitigar isso. E é um assunto que para nós não tem uma resposta definitiva. Venho pesquisando isso há bastante tempo, vi um ensaio que o Felipe publicou no ano passado sobre usar outros mecanismos que não a TIR para poder melhorar a capacidade de valuation de um modelo similar ao nosso, e não consegui encontrar uma resposta. Do nosso lado, o que a gente faz é o dever de casa. Então, no momento de formação de preço, a gente vai olhar todos os indicadores possíveis. Se a TIR deu infinito, a gente vai mostrar inclusive o infinito, se for necessário. É muito comum sentar em mesas de reunião e você ter uma TIR lá de, sei lá, 6.000%, 10.000%, e a pessoa, que isso? Eu falei, calma, aí não é um problema de economia financeira, é um problema de matemática, é um pouquinho mais difícil de resolver. E é isso, tentar trazer dentro de uma WACC ou de uma taxa de atratividade um VPL, ou seja, ao invés de buscar um VPL zero, buscar um VPL que seja mais positivo e que seja mais aderente àquele modelo de negócio. Tentar trabalhar outros modelos de distribuição desse fluxo.
como, por exemplo, tentar trazer para o primeiro período ou trazer para os primeiros períodos um risco, como a gente já colocou, como que a gente pode precificar esses riscos, né? A gente tem acompanhado processos aí que tenta se colocar seguros, né? Então, como que a gente pode tentar trazer esse possível risco de uma variação de demanda ou de uma variação de custo ao longo da operação, não como margem, mas como risco. E poder sanitizar isso e poder tomar uma decisão em cima do que é realmente margem e do que é realmente risco. Ao longo de todos os períodos, outras ferramentas que a gente tem utilizado é de trabalhar com modelos que sejam mensais ao invés de anuais. E aí é aquilo, né? É coisa de nerd, mas se você coloca aí 360 meses numa planilha, a tendência de você ter pelo menos uma visão anual de como que aqueles fluxos permanecem saudáveis para a empresa, podem ajudar. Mas não temos uma resposta simples. Seria a melhor coisa do mundo chegar e falar, olha, a gente trabalha aqui com este modelo. Não. A gente traz para a mesa, no momento de uma decisão, todos os modelos possíveis, né? Seja a TIR, o quanto que deu, seja um trabalho de acompanhamento de margem, ou seja, como que a margem desse contrato se comporta, seja um trabalho de mitigação de riscos, de preços, de custos, de variação de demanda ao longo do tempo, seja análise macroeconômicas, e aí trabalhar grandes números, tentar entender, tentar prever, né, novamente o que a gente não deveria estar fazendo, possíveis movimentos igual aconteceram na pandemia, e tentar automatizar o contrato, tentar antecipar possíveis disputas. Eu acho que isso que a gente faz. Então, é um assunto que eu amo, então eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas não temos uma resposta. Realmente, a TIR ela é um mecanismo de simplificação, até para que você possa comparar projetos, né? Como que você compara projetos? Você tem lá na tua carteira 10 projetos, você é um gestor público. Você tem 10 projetos, 9 você tem uma TIR que faz sentido, que está discutida, que está alinhada com uma visão de curto, médio e longo prazo, e uma não tem TIR. Como que você defende esse projeto, né? Mas não temos. Então, o que a gente consegue é provar que o nosso modelo funciona, que o nosso modelo tem um value for money que passou por crises e que continuou com resiliência, e é uma diversão todo dia. Então, convido aí vocês que são pesquisadores, professores, a nos ajudar. Quem sabe a gente não consegue pensar alguma coisa que possa trazer esses projetos. E aí, novamente, pensando em infraestrutura social, né? Se a gente consegue evoluir modelos, e se daqui a pouco a gente começa a discutir bata branca, talvez nem seja o melhor fórum para falar sobre isso, porque a gente não quer mais brigas em cima desses assuntos, né? Quem sabe no futuro a gente não está falando de professores dentro do ambiente de educação, e isso vai acontecer com esses projetos, né? O CAPEX ele começa a se tornar de baixa relevância, por mais que tenha um valor nominal elevado, ele começa a ter menos relevância dentro do total do contrato, e isso tende a acontecer. E fora outras, né? Você tem modelos que você tem 2, 3, 4, 5 TIR por várias inversões, então ou gosta ou não gosta. É por isso que tem pouca gente estudando, né? Se alguém estiver vendo aí que não seja muito dessa linha, os doutores, os advogados, os administradores, não se assustem. É um assunto que para nós também é assustador. E exatamente por isso que talvez seja tão divertido. Só para complementar que a gente está pensando em ter um novo programa aqui dentro do CVP Talks, que pode chamar No Detalhe. E aí, esse tema que você falou, eu já vi que dá um excelente no detalhe, porque a gente entraria numa questão técnica bem bacana. Mas Nossa, seria excepcional. Conta comigo, e eu acho que seria engrandecedor, porque a gente eu pessoalmente enxergo a TIR como a simplificação de alguma coisa que não tem como ser simples. Então, quer se discutir um modelo de uma TIR de 8%, que varie pela TLP, que você traga Selic ou qualquer indicador para dentro da TIR, e no dia a dia a gente vê que não é tão simples, né? O Brasil não é um país simples de se entender, principalmente de futuro, então seria bem legal. É um assunto para se discutir talvez até em outros fóruns, numa mesa de bar, eu acho que funciona muito melhor. Muito bom. Felipe, a Fer pode ir para a última questão ou tem mais algum ponto que você queria trazer? Não pode, eu só queria fazer a propaganda do No Detalhe, que vai ser lançado em breve. Boa. Então, Antônio, para a gente finalizar aqui, tendo em vista toda a sua bagagem e de você
ser economista de formação, o que você diria para a nossa audiência e também principalmente para os nossos alunos, como o curso de modelagem econômico-financeira de concessões e PPPs agregou no seu dia a dia, para sua equipe e pessoalmente também para você? Olha, agregou muito. Foi muito positivo. Eu vou voltar a um tema do que eu falei. A matemática é simples, né? Com toda a diversão e com toda a complexidade, mas ela é só matemática. A contabilidade, por mais que o Brasil mude e tende a mudar nos próximos anos, ela está posta. Concentrar dentro de um mesmo local, dentro de um mesmo ambiente, o regulatório, as mudanças legais, as pessoas por trás dessas mesas de negociação, né? As vontades por trás dessas mesas de negociação. E aí a gente tem que colocar o público, tem que colocar o privado e temos que colocar o político, que tem também uma janela, que também está buscando uma visibilidade, uma entrega no curto prazo. Para mim foi muito engrandecedor. Na época do curso eu até falei que a gente deveria ter tido um encontro no início, porque tirou um pouco aquele véu por trás daquela imagem que muitas vezes eram câmeras fechadas no final do dia. Posso fazer uma observação? Lição aprendida. Na próxima turma, depois da sua, a gente já começou a ter a primeira semana presencial. Eu fiquei sabendo. Uma pessoa da minha equipe que fez, comentou, e realmente é isso, porque poder ter essa conversa despido de cargos é muito produtiva, né? Poder sentar com o gestor público, por alguém que está modelando, seja no ente público, seja num BNDES, numa caixa, seja numa fundação, é necessário. São fóruns que deveriam acontecer mais vezes e com mais oportunidades, porque é isso, nós estamos construindo alguma coisa. Não existe certo, não existe errado, existe uma mudança. Então, para mim, foi muito engrandecedor. Primeiro, pela capacidade técnica da equipe do FIP, é muito bom trabalhar com o Felipe, é muito bom acompanhar todo o trabalho que é desenvolvido por vocês no dia a dia e ouvir experiências, ouvir o outro lado. O que mais me engrandeceu, o que mais gerou para mim construção de carreira foi exatamente isso, né? Eu tenho 20, 25 anos de experiência em modelagem econômico-financeira para funding, para projetos, mas esse ambiente de concessões e de PPPs, eu trago um pouco também para qualquer ambiente de B2G, qualquer ambiente de vendas para governo é necessário para a construção e para você poder enxergar o que está por trás dos números, né? O que está ali posto no Excel é simples. O que está por trás e como que aquilo funciona, como que aquilo precisa funcionar depois, né? Porque a parte mais fácil é ganhar uma licitação. A parte mais fácil é construir um projeto, levar para uma licitação e ganhar. É o mais simples. Depois é que se torna difícil. É o dia a dia daquela operação que envolve centenas de pessoas, milhares de pessoas de um lado, de outro, milhares de vontades distintas. E um resultado final que seja aderente ao que foi projetado foi o que me ensinou bastante no curso. Então, Antônio, foi muito rica essa conversa, assim, eu tô muito feliz com esse episódio, você contribuiu bastante, eu acho que todo mundo que ouvir vai ficar feliz de te ouvir, porque além de trazer toda essa bagagem, você fala muito bem. Então, acho que vai ser prazeroso para quem tá ouvindo. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço o convite, novamente. Para mim é muito interessante, muito motivador e estou sempre disponível e disposto a contribuir. Novamente, não é um baixo investimento, né? Me continuo com a opinião de que tem um CAPEX muito elevado aqui, tem um investimento muito alto aqui, um intangível que tem muito valor. Então, assim, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esses momentos de diálogo, é sempre muito positivo. Parabéns pela iniciativa, que seja duradoura, perene e de crescimento. E, novamente, parabéns pelo conjunto da obra do que vocês estão fazendo como FIP, como CEPP, para esse crescimento, para essa continuidade desse crescimento de infraestrutura social, né? Não adianta a gente reclamar que a gente mora num país ruim. A gente tem que entender o que a gente possa fazer para esse país melhorar. E eu acho que o que vocês estão fazendo é muito positivo e é muito produtivo e torço muito pelo sucesso. Bem, se você gostou, curta, compartilhe e comente. Se inscreva. Muito obrigado. Obrigada.